Muitas pessoas acreditam que o processo de emagrecimento termina quando o peso diminui na balança, mas na prática o caminho muitas vezes continua. Após grandes mudanças no corpo, é comum surgirem questões como excesso de pele, flacidez e áreas que não respondem mais apenas com dieta e exercícios. Hoje vamos falar sobre como cirurgias reparadoras e procedimentos como, por exemplo, lipoaspiração, podem ajudar nesse processo, não apenas na estética, mas também na funcionalidade e na qualidade de vida dos pacientes em emagrecimento. Por isso, no segundo episódio da nossa conversa com o pessoal do Instituto Maia Siqueira, eu recebo o Dr. Michael Siqueira, mais uma vez, bem-vindo a 93. Muito obrigado, é sempre uma honra estar aqui e levar a informação correta para os telespectadores. Que ótimo. E hoje a gente recebe com muita alegria e prazer esse grande nome da medicina, da cirurgia plástica de Barbacena, Dr. Siqueira. Eu estou tão feliz que o senhor está aqui comigo. A satisfação é dobrada e é uma honra estar aqui com vocês aqui, gente. Dr. Siqueira, quantos anos de medicina se dedicando ao trabalho? Vamos terminar o ano com 50 anos, se Deus quiser. Que honra, hein? Que felicidade. Vamos falar então sobre esse assunto que gera sempre muita curiosidade, as pessoas têm que entender e a gente precisa realmente esclarecer, que é assunto de obesidade, emagrecimento e qualidade de vida, né, doutor Siqueira? Exatamente. Olha, eu queria começar com a gente conversando, eu queria que vocês explicassem de fato, a gente vê muito que se falar sobre obesidade, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Como que a gente pode realmente tratar a obesidade de fato? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que tratar a obesidade ela é uma doença crônica e as pessoas precisam entender isso. Não é uma falta de força de vontade, não é uma preguiça, é uma doença metabólica e ela precisa ser tratada dessa forma. Muita gente passa anos se culpando, achando que o problema é disciplina, mas na verdade existem alterações hormonais, alterações metabólicas, inflamatórias que fazem essa resistência e aumento de peso. Até parte neurológica tem envolvimento na obesidade. Quando o paciente entende isso, aí ele para de lutar sozinho e aí sim ele começa a entender o processo que não é preguiça, é uma doença. Isso que você falou é muito interessante, inclusive, porque às vezes a pessoa, ela até entende que ela está doente, mas às vezes a família, as pessoas que a circulam, falam que não, fala nada, você está com preguiça. Então é importante essa conscientização de uma forma mais ampla, né, no nosso ciclo de convivência, no nosso ciclo familiar. Sim, por isso que a gente sempre fala que precisa ser tratado. Só que na verdade a obesidade todo mundo encara como preguiça e não é. Às vezes envolve resistência insulínica, alteração dos hormônios de fome e saciedade, que seria grelina e leptina, inflamação crônica e até mudança no cérebro relacionada à recompensa alimentar, que é aquela questão da que a gente fala que é a rodinha de hamster. O paciente está ansioso, ele come, libera um pico de hiperglicemia, o açúcar sobe da sensação de bem-estar e aí sim ele volta a comer continuamente. Esse é um dos problemas que a gente tem que tratar. Michael, quando o paciente ele entende que ele precisa de ajuda, mas ele já chega no consultório e fala assim, doutor, eu quero fazer uma bariátrica. A bariátrica, na verdade, ela é um meio. Eu particularmente não gosto. Existem outros métodos que são tão eficazes quanto sem você fazer uma cirurgia. Antigamente só existia a bariátrica. Mas quando você faz o corte, faz a cirurgia bariátrica, o que acontece? Você está cortando um pedaço do estômago. Então você também está atrapalhando a velocidade estomacal, que é onde faz a absorção dos alimentos. Quando o paciente faz isso e não trata a parte de cérebro, não trata a rotina de vida adequada, ele não vai ter um sucesso. O que vai acontecer? Vai passar essa bariátrica e ele vai reganhar. Por quê? Ele não tratou a resistência insulínica, ele não tratou a forma de vida. E aí, automaticamente, vai perder essa cirurgia. Isso tem direto. Eu sou endoscopista. E a gente vê muito isso dos pacientes reganharem o peso novamente. Você tem que mudar. Você precisa entender que você precisa de um novo estilo de vida. E as pessoas, a maioria das pessoas não conseguem fazer isso sozinhas. A manutenção, né? Não. Elas precisam de um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, uma atividade física adequada para aquele momento. Então,
A bariátrica em si, no meu ponto de vista e no ponto de vista que mostram os estudos, ela é uma alternativa, mas não é somente aquela alternativa. Eu sou contra. E, né, assim, a não ser para um caso de extrema obesidade, de o paciente está lá num grau 4, sim, sim, com 300 quilos, aí você tem que fazer isso. Mas, do contrário, não, nós temos outras soluções. E quando acontece depois dessa perda de peso aí, né? Como é que o corpo fica? O que acontece depois que a pessoa consegue ter realmente uma perda de peso significativa? Aí nós entramos numa fase agora da cirurgia reparadora, que na realidade é um substrato, foi falado aí, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Aproveitando o gancho que o Mike falou aí, não é só a perda do aspecto de absorção, principalmente vitamina, quando você faz a correção cirúrgica. Então, o paciente tem que repor, inclusive, vitaminas durante o resto da vida, principalmente o quadro da vitamina B12. Isso vai atrapalhar, inclusive, até no processo de recuperação depois no pós-operatório, por exemplo, porque vai fazer essa complementação. E a cirurgia nada mais é tirar o efeito deletério, por exemplo, do emagrecimento. Então, excesso de pele, às vezes você tem gordura localizada, que está indicado, inclusive, a lipoaspiração seletiva, mas, na realidade, é um complemento do tratamento. Entendi. Certo? Agora, eu acho que também é importante a gente falar com as pessoas que a cirurgia plástica reparadora ela é indicada, mas são casos também que precisam ser analisados individualmente, né, doutor Siqueira? Exatamente. Você tem que estudar o caso como um todo. Primeiro, o paciente ele é olhado como amplo, de amplo aspecto. Você tem que olhar toda a parte estrutural do paciente, corrigir alguma deficiência, por exemplo, nutricional, vitamínica, etc. Colocar os prós e os contras da cirurgia, porque uma cirurgia... São duas cirurgias, principalmente você passou pela bariátrica, né? São dois procedimentos, por exemplo, que vão mutilar muitas vezes o paciente. Então, o paciente está ciente que aquilo ali pode ser pode ter benéfico, mas tem complicações. Então, tem que ser estudado de uma forma bem criteriosa para que a gente tenha um resultado final bom. Todo paciente que tem uma perda grande de peso, ele sempre tem excesso de pele ou existem casos que não acontece o excesso de pele? Isso vai depender muito do tipo constitucional do paciente e da época que for operado. Num paciente mais jovem, a tendência da pele é responder de uma forma bastante clara, porque a pele ela tem vários elementos, por exemplo, na parte de fibroplasia, etc., que é uma retração. Muitas vezes você consegue um bom resultado com uma perda ponderal muito grande. Uma paciente mais idosa, essa perda não vai responder tão bem quanto uma pessoa mais nova, porque tem vários elementos influídos. Aí você tem que tirar um excesso maior. Michael, é importante a gente também destacar que algumas pessoas pensam assim, tô com uma gordurinha aqui, tô um pouquinho gordinha, vou fazer uma lipoaspiração que resolve. Não resolve, né? Tipo assim, a questão de estar com muito acima do peso. Estou acima do peso, estou acima do peso. Vou fazer só uma cirurgia que resolve. Nem sempre a cirurgia é a solução. Não, na verdade, até, né, meu pai consegue explicar isso melhor, eu vou explicar na forma da nutrologia e da endócrina. O que acontece? Nós temos dois tipos de gordura ali. Nós temos a extravisceral, que é a que a lipo consegue fazer, e a intravisceral, correto? Uhum. A lipo ela faz a retirada da extra, não faz a retirada da intra. Então, se o paciente ele vai estimular, vai brigar comigo, se eu estimulo a retirada da extravisceral, a que está entre, vamos supor, do músculo abdominal para cima, onde a lipo consegue tirar, ele ainda tem gordura intravisceral. Então, nesse caso, eu sou muito contra fazer com o paciente um pouquinho mais cheinho, porque ele vai estimular a intravisceral. Mas aí, doutor Siqueira aqui consegue te responder melhor que eu. Seria a pessoa conseguir chegar num peso mais adequado dentro do biotipo dela, para ir procurar uma lipoaspiração ou algum outro tipo de intervenção cirúrgica, quando eu falo de cirurgia plástica? Isso. Na realidade é o seguinte, a lipoaspiração ela tem um pilar muito importante. Cirurgia de lipoaspiração não é para emagrecimento. Isso é que fundamental. Eu queria perguntar. Por que você, muitas vezes, você tem sucesso? Porque foi mal indicado. A lipoaspiração para tirar gordura localizada. Aquele paciente que perdeu peso, aquela gordurinha fica no culote, às vezes bumbum, às vezes braço, etc.
que ela não sai com emagrecimento, essa que está indicada ali para aspiração, porque é uma gordura tardia que você retirando, automaticamente ela não vai voltar. Mesmo que o paciente ganhe peso outra vez, ela não vai voltar localizada. Então não é método de emagrecimento, é um método de controle e correção de gordura localizado. O paciente pede, o ideal, respondendo a sua pergunta, o ideal do paciente ser operado é quando ele chega no peso, chamado peso ideal, e que tem essa deformidade, acúmulo de gordura localizado. Aí a lipoaspiração ela vai fazer um excelente resultado. Então anota essa dica, amiga. Você primeiro precisa emagrecer com saúde, amiga e amigo, né? Com qualidade, com tudo mais. E aí depois você procura o Dr. Siqueira, um profissional que esteja preparado e habilitado para isso, para fazer a cirurgia que precisa ser feita. Aí o resultado vai ser excelente. Agora, desculpa a interrupção. Não para por aí, quer dizer, a pessoa também não vai se descuidar, porque não é nada milagroso. Você trabalha no atual. Agora, depois tem uma série de conduta, exercício, manutenção, regime alimentar dentro do controle, etc., para você manter aquilo ganho. Não dá para fazer a cirurgia e desleixar. Esqueceu que o problema está resolvido. Seguindo falando dessas cirurgias, doutor Siqueira, eu queria que a gente explicasse um pouquinho sobre outra cirurgia que já foi muito, acho que ela foi até mais famosa do que ela é hoje em dia, mais buscada, mas ainda fala-se muito, acho que especialmente entre as mulheres, que é a abdominoplastia. Ela segue essa mesma premissa de que ela não é para emagrecer, e sim para tratar? Me explica um pouquinho sobre essa cirurgia. Exatamente. No caso da abdominoplastia, que é a correção do abdômen. O abdômen ele sofre uma série de fatores. Não só o paciente nulíparo, que nunca teve filho, ela vai ganhar peso, como o próprio Mike falou, por exemplo, não só de parede extravisceral, quanto intravisceral. Se você não tiver dentro do peso adequado, aquela gordura que normalmente vai estar intracavitária, dentro da barriga, dentro do abdômen, você não vai conseguir tirar. Você vai trabalhar fora da parede, aliás, dentro da parede abdominal, fora da cavidade intraabdominal. Então, essa gordura, dentro do possível, você retira. Quanto melhor o peso do paciente estiver próximo do normal, o resultado vai ser muito melhor. Além disso, você tem na abdominoplastia, muitas vezes, se for pós-gravídica, por exemplo, faz algum parto ou gemelar ou parto normal, mas às vezes frequente, dependendo de cada paciente, ela tem uma flacidez muscular. Não trabalhada, não adianta fazer só a retirada. Você tem que corrigir o músculo, chama mioplastia. Então você corrige não só a parte de espessura abdominal, quanto a firmeza do abdômen. Então automaticamente você faz as duas coisas juntas. Trata o músculo e trata a parede. Tira o excesso de pele e ao mesmo tempo você dá uma conformidade melhor, um contorno corporal muito melhor. Mas para os dois casos que a gente falou, tanto da lipo quanto da abdominal, é essencial a pessoa... O ideal, mais próximo possível dentro do peso. Então, olha, você já vai lá, faz um tratamento maravilhoso com a turma do IMS e depois ainda passa por uma cirurgia reparadora com esse mestre da cirurgia plástica que está aqui do meu lado. Michael, vamos falar um pouquinho sobre alguns tratamentos que a gente vê, que inclusive no IMS vocês têm uma câmara hiperbárica. Eu queria entender o que é esse aparelho e como que ele contribui tanto no pós-cirúrgico, quanto também em outros momentos, em outros processos, quando a gente está buscando qualidade de vida. A câmara hiperbárica, que é a inovação aqui em Barbacena, ela aumenta a sua vascularização, então no pós-cirúrgico ela tem a tendência é melhorar a oxigenação até dos tecidos e a recuperação mais rápido do processo inflamatório que você tem decorrente da própria cirurgia. Isso, ela levando mais oxigênio para dentro, o seu organismo e o seu tecido recupera muito mais rápido. Não é isso, Siqueirão? Exatamente. Pegando esse gancho, o que acontece com o processo não só traumático, porque a cirurgia é uma cirurgia traumática, é uma coisa que você provoca e traz uma reação. Todo o tecido ele precisa de oxigênio, que é vida. Ele daí é carregado pelo sangue. Se você oferta uma quantidade maior de oxigênio, mais rápido aquilo ali vai se recuperar. Então você vai ter uma vascularização melhor, um aporte de todo a cadeia de coagulação, por exemplo, ela vai estar influenciada pelo excesso de oxigênio ofertado. Com isso, você vai retardar esse processo cicatricial num processo benéfico. Vai recuperar muito rápido o tecido, automaticamente aquele tecido vai ter uma regeneração mais rápida pela oxigenação. Com isso, você vai ter menos processo cicatricial, porque o tempo é menor, mas a durabilidade ela é maior. Então você recupera. Então é um arsenal que nós temos atualmente, que há alguns anos nós não tínhamos no pós-operatório, aquele edema e o processo todo inflamatório
praticamente recuado, atrasado, hoje você ganha em termos de tempo e qualidade de vida mais rápida. Então você coloca o paciente em condições melhores de recuperação. Tecnologia como aliada, né? Sempre aliada. Que funciona também muito para questões das úlceras, na recuperação das úlceras, para paciente de alta performance, atleta profissional, porque você faz a regeneração mais rápido. Inclusive, alguns jogadores, eu já vi algumas matérias falando que alguns têm até a aumentar. câmera, compraram para ter Em casa. Em casa. Cristiano Ronaldo é um deles que tem a câmara hiperbárica, ele e o Messi dentro de casa. O Vinícius Júnior. Quem? Neymar. E ela contribui o que numa atleta de alta performance? Justamente, ela aumenta a recuperação tecidual e, com isso, o músculo recupera muito mais rápido, porque você oferta mais oxigênio. Mais oxigênio, mais vida. Mais vida. Na realidade. Que interessante isso. Gente, então, olha, a gente falou um pouquinho sobre cirurgia plástica, ela como alinhada para você buscar um corpo mais bonito, mas eu acho que a gente também tem que tocar no assunto. Cirurgia plástica é só pela estética, doutor Siqueira? Não, pelo contrário. Essa divisão, essa dicotomia que houve, eu acho que é um erro que foi criado com o intuito de você ter uma cirurgia reparadora e uma cirurgia estética. As duas coisas se implicam. Quando você pega alguma pessoa, por exemplo, com a mama muito grande, uma hipótese, que é chamada de hipertrofia mamária, se você diminui aquela mama, você melhora a autoestima do paciente. Então, uma cirurgia que teoricamente seria reparadora, ela é automaticamente ela é estética. Você diminui, coloca a pessoa com o corpo mais delineado, a mama recupera mais rápido e a pessoa a autoestima melhora. Você tem uma criança, por exemplo, com lábio leporino, que teoricamente é taxada de cirurgia reparadora. Você corrige o lábio, melhora a funcionalidade dessa criança, vai mastigar, vai respirar melhor, vai alimentar melhor, etc. Mas você melhora a parte estética dela automática. Então, as duas coisas, elas caminham junto. Entendeu? Essa separação foi um erro que, no meu ponto de vista, aconteceu. Porque a reparadora, os planos de saúde dão. E a estética não. Quer dizer, você faz uma blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, você corrige problema vascular, ocular, melhora a acuidade visual, melhora a aparência da pessoa. As duas coisas são regenerativa, reparadora e ao mesmo tempo estética. Elas andam juntas, realmente, né? Tá certo? Michael, fiz um processo de emagrecimento, perdi os quilos que eu gostaria, que eu desejava, que eram desejados por mim, pelo médico que estava me acompanhando. Passei por uma cirurgia plástica, né? Tirei excesso de pele, tirei aquela gordurinha que ficou extra ali. A partir de aí, o que eu preciso fazer para conseguir manter isso? Tá tudo bem? Eu só manter a dieta? Quais são os pontos que a gente precisa ter atenção nesse momento? Tá. Na verdade, eu sempre brinco. Dieta não trata. Dieta não trata. Você não pode fazer dieta, você não pode fazer restrição. Restrição gera compulsão. Então, o primeiro passo é você ter uma alimentação saudável e balanceada, fazer atividade física para você poder produzir a dopamina e também manter o seu organismo bem e fazer o déficit calórico, você vai conseguir manter. Você não pode voltar à sua velha rotina do sedentarismo, de ficar em casa, de comer fritura, farinaço, simples, açúcar. Aí sim, se você fizer emagrecer, passou pela cirurgia plástica e voltar seus velhos hábitos, você vai voltar a engordar. Isso aí não tem nenhum medicamento que segura. Ou você vai ficar, por exemplo, escravo do Tirzepatide, do Mounjaro, do Ozempic. Então, o que você deseja? Continuar, melhorar a sua qualidade de vida e a sua rotina, adaptar a sua qualidade de vida, ou você ficar preso a medicamento? Não existe milagre. Então, sempre fundamental, déficit calórico, sempre. E, na verdade, só complementando que assim, o próprio paciente, ele se estimula depois que ele melhora essa qualidade. Então, ele vai brigar para manter aquilo. Se ele viu o resultado. Viu o resultado. Então, chegou num ponto que ele quer, então, automaticamente, ele vai provocar tudo aquilo que encaminha ele num sentido bom para poder a sua autoestima sempre ter alta. Melhorar a qualidade de vida que ele vai responder por isso. O primeiro passo, então, pelo que eu entendi na nossa conversa de hoje, é a pessoa ter ciência, né? Entender que ela precisa passar por um processo, que não é uma coisa que passa de uma forma. De hoje para amanhã, doutor, eu tenho um casamento daqui 15 dias, quero emagrecer 15 quilos. Né? Não, tá, né, não faz, não é milagre. Nós temos paciente com
bons resultados, por exemplo, 34 quilos perdidos em 59 dias, que é mais do que a bariátrica. Nós temos esses resultados assim. Nós temos paciente que nós já conseguimos tirar 56 quilos num tempo maior. Sim, a gente consegue fazer num curto tempo. Só que, por exemplo, 15 dias não. Porque primeiro você tem que fazer uma bateria de exame. Primeiro é uma consulta. Nós temos que entender, ver a vida do paciente com os nossos olhos para entender a situação que ele está. A partir disso, solicitar os exames que são necessários, corrigir parte hormonal se tiver, corrigir a parte de leptina, grelina, ver aonde ele está errando, qual a quantidade de ingesta hídrica que esse paciente está tendo, como é a vida dele. É multifatorial. Sim, é multifatorial. Então você precisa entender a visão do paciente, para depois que você entender a rotina dele, a visão dele, você corrigir hábitos e aí com os exames em mãos você vê se tem necessidade de entrar com medicação ou não. Após isso, você trata e faz um protocolo individualizado para aquele paciente, corrigindo as deficiências de vitaminas caso haja necessidade. Se tiver necessidade de entrar com medicação, aí sim, você fez o protocolo, ele vai conseguir chegar onde ele quer. Veja bem, medicação, ela só pode ser igual uma muleta. Você quebrou o pé, você usa ali num tempo, seu pé ficou bom, você coloca a muleta de lado e segue a vida. Essa é a minha concepção e o que eu procuro passar isso para os meus pacientes. Mas é um conjunto multifatorial. Se fosse só tomar Tizepartide, que é um excelente remédio, um Monjaro, todo mundo estava magro. Verdade. Inclusive, eu acho que serve até para a gente vai chegando no final da nossa conversa de hoje, mas eu acho que vale que vocês façam um novo alerta às pessoas que estão nos assistindo. A busca por remédios nos meios mais impróprios, inimagináveis, eu acho que eu vou usar esse termo. As pessoas estão fazendo quase que um contrabando. Não é quase, é um contrabando. É um contrabando, né? Assim, ó, engraçado. Isso é muito grave, Marcos. Sim, na verdade eu até gravei isso hoje, antes de vir para cá. O que as pessoas precisam pensar? A Tizepartide, por exemplo, no Paraguai, ela é falsificada? Não, ela pode ser um produto original lá, porque lá não tem a patente. Mas quando as pessoas buscam do Paraguai e trazem para o Brasil, aí sim está entrando um contrabando, mesmo se tiver receita. Porque lá não tem patente, aqui tem. E o que torna mais grave, mais perigoso essa situação é o seguinte: qual é o meio que ela é transportada para cá? Vamos lá. Tizepartide, ela é uma substância que ela tem que ser mantida numa temperatura ideal desde o começo da fabricação ao final e até a aplicação. Quando eles trazem de lá para cá, trazem como? Mala, no próprio corpo. Então isso eleva a temperatura da medicação, onde ela vai se dissipar. Você não tem rastreabilidade, tá? Então a gente vê isso muito de trazer e fazer essa medicação aqui. Com isso você está colocando a sua vida em risco. Para você não ter um acompanhamento adequado, né? Se você precisa acontecer alguma coisa, teve uma perda de... Eu vejo pessoas falarem, eu estou mais cansado, estou sem ânimo, meu cabelo começou a cair, minha unha está quebrando. Mas você não tem um profissional te acompanhando para repor o que for necessário. Sim. É isso de vida, né, gente? Mas trazer de fora é contrabando. Isso é crime. Não sou eu, Michael, que estou falando. Isso está na nossa legislação. Então, além de ser crime, você cometer esse delito, você ainda está colocando a sua vida em risco. Só fazendo um paralelo, isso aí que acontece muito, o tal do modismo. Aconteceu muito com silicone. Quando lançaram o silicone nas primeiras próteses, que é a coisa toda, começaram a fazer silicone líquido. Uma quantidade de casos gravíssimos, morte inclusive, com silicone injetado. Industrial, até o silicone industrial se usaram. Quer dizer, da mesma forma que eles fizeram, eles estão fazendo agora com a medicação, porque custo. Vão muito pelo preço e acaba. Tem que tomar muito cuidado. Olha, não existe almoço grátis, tá, gente? Não acredito nessa solução milagrosa, rápida e floreada. Doutor Michael, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Cada vez que a gente se encontra, eu tenho uma aula com vocês hoje com esse mestre, que é o doutor Siqueira. Eu fiquei muito feliz que o senhor veio.
tá? A satisfação foi dobrada. Esclarecer as nossas dúvidas, falar sobre assuntos tão importantes que a gente está pensando, das pessoas conseguirem viver mais, viver melhor, né? Com qualidade de vida, né? Vou deixar esse espaço para vocês agradecerem, deixarem algum recado importante para o pessoal que está nos assistindo. Eu agradeço a oportunidade aqui, a gente está à disposição, inclusive, para novas conversas, etc. E foi muito bom esse papo, eu acho que é muito valioso, não só para... A gente ganha toda vez também. Medo de falar em telefone, a gente vai perdendo aos poucos, que é a realidade. Eu acho que o senhor estava com medo, não. O senhor mandou muito bem aqui hoje, tá? O senhor está muito bem, o senhor está tipo galã na orientação, tá bom? Mesmo um pouquinho. Marguerite, obrigada pela conversa. Eu que agradeço. E a você que está nos escutando, lembre-se, seu corpo e sua vida são seus bens mais importantes. Então não utilize algo que você não tenha rastreabilidade e não faça modismo. No final é você quem paga. É isso mesmo. Olha, para você acompanhar essa e outras conversas que eu já tive com a turma do Instituto Maia Siqueira, procure no YouTube Instituto Maia Siqueira, tem conteúdos incríveis, mas também vou dar uma dica para você que gosta de navegar